Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo e hoje nós meditaremos a respeito do o que é a perseverança e se é possível um cristão perder a salvação. No cristianismo existem basicamente dois grupos: os calvinistas, que recebem esse nome por causa do teólogo João Calvino, que acreditam que não é possível perder a salvação. Tem até um ditado entre eles que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E o outro grupo são os arminianos, que recebem esse nome por causa do teólogo Jacó Armínio. Eles acreditam que sim, é possível perder a salvação. É possível uma pessoa ter sido salva em um momento e em um outro momento não ser salva. E no estudo de hoje nós meditaremos a respeito das bases bíblicas utilizadas por esses dois grupos para crerem no que eles creem. E é uma coisa também que precisa ficar claro. Embora você vá ter a sua posição nessa questão, como eu tenho a minha, é preciso entender que a outra posição, mesmo que você não concorde com ela, as pessoas são nossos irmãos em Cristo e que sim, eles têm bases bíblicas para acreditarem. Talvez as bases não sejam tão sólidas quanto as bases que você tem para defender o que você defende, mas é preciso você respeitar o outro lado e entender que eles possuem razões para acreditar em suas doutrinas. Então vamos começar aqui meditando sobre o calvinismo. Os calvinistas acreditam em uma doutrina chamada de perseverança dos santos. Essa doutrina ensina que aqueles que verdadeiramente forem cristãos serão mantidos assim pelo poder do Espírito Santo e perseverarão até o final de suas vidas. Então, como eu falei, eles possuem o ditado: uma vez salvo, salvo para sempre. Só que é preciso deixar uma coisa clara aqui. Quando os calvinistas dizem que eles não acreditam na perda da salvação, eles não querem com isso dizer que se a pessoa for salva, então ela pode pecar à vontade, pode fazer o que ela quiser, porque ela já está salva mesmo, então ela não vai perder a salvação. Não é isso que eles acreditam, apesar de muita gente acusarem eles injustamente de acreditarem nisso e baterem nesse espantalho. O que os calvinistas creem é que se uma pessoa vive numa vida de pecado, essa pessoa não é que ela não perdeu a salvação, ela simplesmente nunca foi salva. Porque uma pessoa que verdadeiramente for salva, ela terá atitudes de salvo. Então, a pessoa que não tem essas atitudes era simplesmente um falso crente, nunca foi salvo. E nós vamos ver aqui as bases bíblicas que eles utilizam para fundamentar isso. A primeira é a respeito da promessa de Jesus. Jesus parece dar a entender que aquele que verdadeiramente for dele não irá se desviar. O apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 6, dos versos 38 ao 40, diz assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E há uma promessa similar no capítulo 10, nos versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais pereceram, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, essas duas passagens parecem dar a entender que Jesus está garantindo que aquele que verdadeiramente tem a vida eterna, aquele que for dele, não irá perder essa vida eterna, não irá perder a salvação, vai continuar nesse caminho. Então, como nós aprendemos no estudo anterior a respeito da santificação, um crente que for um crente verdadeiro vai se manter nesse processo de santificação. Ele não vai ficar pecando aí ao seu bel prazer, porque ele já está salvo. Se uma pessoa faz isso, ela nunca foi salva, de acordo com o pensamento calvinista.
Outra passagem que os calvinistas utilizam para fundamentar a sua crença na doutrina da perseverança do santo é a respeito do selo do Espírito Santo que existe nos crentes. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então essa passagem dá a entender que, uma vez que somos cristãos, somos selados pelo Espírito Santo, e esse selo é a garantia que não iremos nos desviar, pois o Espírito Santo irá nos guardar, como nós também já aprendemos. É o Espírito Santo que nos garante o nosso processo de santificação. Então, nós não seremos perfeitos, nós continuaremos pecando, mas o Espírito Santo nos crentes garantirá que continuaremos nos arrependendo e trilhando a nossa jornada de santificação até que ela se torne completa no dia em que Jesus vier nos buscar. Então, basicamente, os calvinistas acreditam que os verdadeiros cristãos perseveram até o fim, mas somente quem perseverar até o fim é que é um verdadeiro cristão. Então temos o que o apóstolo João disse no seu evangelho, no capítulo 8, no versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E também uma outra passagem que eu acho que essa é a passagem assim mais forte a favor da doutrina da perseverança dos santos, que é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vejamos agora a respeito do arminianismo. O arminianismo, ele acredita que é possível um crente verdadeiro perder a salvação. E a respeito do arminianismo também é preciso deixar uma coisa clara, pois ambos os grupos fazem acusações injustas um ao outro e ficam batendo em espantalhos. Quando um arminiano diz que é possível perder a salvação, ele não está querendo dizer que a gente perde a salvação por qualquer coisa, e o arminiano também não acredita na salvação por obras. Ele não acha que as nossas obras nos salvam. Eles reconhecem que a salvação é pela graça de Deus, só que eles creem que é possível cair dessa graça. E não é cair por qualquer coisa, não é coisa do tipo, cometi um pecado hoje e deixei, então por causa disso eu perdi minha salvação. O que os arminianos creem é que é possível você ser salvo, mas se você deliberadamente continuar pecando, trilhando um caminho de pecado, você perde essa salvação. Os calvinistas creem que uma pessoa que faz isso nunca foi salva, mas os arminianos creem que a pessoa sim, ela foi salva, mas por não ter dado continuidade ao seu processo de santificação, ela perdeu essa salvação. Ela recusou a graça que Deus derramou sobre a vida dela. E as passagens que os arminianos usam para se fundamentar são as passagens que falam a respeito de nós nos guardarmos, e perseverarmos no caminho da fé, e passagens que parecem dar a entender que é possível se desviar desse caminho. Então temos 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostataram da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Temos também o que o apóstolo Pedro disse em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Temos o que Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé veja que não caia. Temos o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secara, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, você talvez entrou neste vídeo aqui achando que eu daria alguma resposta sobre qual desses dois estão certos, os calvinistas ou os arminianos. Mas eu não vou fazer isso. Eu tenho a minha opinião pessoal, as pessoas do meu círculo íntimo sabem qual é a minha posição, mas o meu intuito com esse estudo é mais te apresentar esses dois grupos e dar as bases bíblicas e te aconselhar a estudar sobre o assunto, procurar na Bíblia, pedir orientação do Espírito Santo e tentar ser fiel ao que a Bíblia ensina e tentar encontrar por si mesmo qual é o caminho adequado. E seja lá qual é a posição que você escolher, a calvinista ou a arminiana, respeitar o outro lado e reconhecê-lo como seus irmãos que podem estar errados, né? Pois se um grupo está certo, o outro automaticamente está errado, mas não é um erro que será considerado uma heresia. Eles continuarão simplesmente sendo seus irmãos, apesar dos erros, mas não é um erro de perdição. E eu queria também aproveitar e falar com você que talvez está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e chegou aqui por um acaso. Primeiramente, te dar as boas-vindas. E eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, né? Deixar o seu like no vídeo e entrar no nosso grupo no WhatsApp. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode entrar no nosso grupo, que é onde a gente posta esses estudos e depois colocamos aqui no YouTube. E toda sexta-feira a gente abre o grupo para o pessoal poder comentar, falar as suas dúvidas ou deixar suas opiniões. Então faça parte aí do grupo para a gente poder crescer junto, aprender uns com os outros. Tem sido uma bênção lá a interação do pessoal e você será muito bem-vindo no grupo. No mais, espero que esse estudo tenha sido útil e tenha abençoado a sua vida. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe.